Hoje nós estamos num culto de ceia e eu quero falar sobre um aspecto da morte de Jesus. Existem revelações, desdobramentos da morte de Jesus muito preciosos. Você não consegue esgotar um assunto como a morte de Cristo numa ministração. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre um versículo e trazer o que a palavra nos revela a respeito disso. E eu quero que você caminhe junto comigo. O objetivo do meu coração é você entender o quanto Deus te ama e a obra de Deus para demonstrar esse amor. Então eu quero ler João 19, 34. Diz assim o texto: contudo, Jesus aqui está crucificado. Então, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Eu quero olhar para a morte de Jesus através de um tema. O tema é a fenda da rocha. Vamos dizer juntos no 3, 1, 2, 3, a fenda da rocha. Esse versículo que nós acabamos de ler faz parte do maior acontecimento que a história humana já presenciou, a crucificação. Nesse momento, Jesus está no Gólgota, no Monte Caveira. O Monte Caveira tem esse nome porque, quando você olha ele de longe, ele tem uma formação rochosa. E realmente, parece uma caveira porque parece que tem 2 olhos e uma boca. E pelo fato de ser uma formação rochosa, parece ser então um rosto de osso, uma caveira. E fica logo na entrada de Jerusalém. Então, os romanos usavam aquele monte, que nem é um monte tão alto, mas eles usavam como o palco do horror. As pessoas chegavam, entravam e saíam de Jerusalém e se lembravam, olha, o que acontece com aqueles que se revoltam, que vão contra o sistema, com aqueles que vão contra o império. E eles deixavam os crucificados ali, faziam esses espetáculos de morte para que todos vissem. E no momento desse versículo, Jesus já havia entregado o seu espírito para Deus. Depois das dores físicas, emocionais, espirituais, já havia entregado o seu espírito. Jesus estava morto. E agora o sábado se aproxima, ou seja, a sexta-feira começa a chegar no fim da tarde. E o que os romanos, o que os soldados faziam? Para que aquela pessoa não ficasse na cruz pendurada, às vezes até 3 dias ali, e eles tivessem que ficar ali de guarda. Então, no final do dia da crucificação, por isso eles crucificavam de manhã, faziam todo esse espetáculo durante o dia, e no final do dia, eles quebravam as pernas daqueles que estavam crucificados, porque a pessoa era crucificada de braços abertos. Então, apoiado sobre as pernas, a pessoa se mantinha em pé, e com isso respirava, mas com as pernas quebradas, todo o peso era lançado sobre os pulmões. Então acelerava a morte, a pessoa morria sufocada, sem ar, por conta do peso do próprio corpo. E foi o que os soldados foram fazer. Vamos adiantar a morte desses 3. Jesus, e ali tinha o ladrão à esquerda, o ladrão à direita. E eles foram fazer esse processo. Então está aí, João 19, 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida com o outro homem. Em seguida, as do outro homem. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Isso aqui é o cumprimento de uma palavra profética sobre Jesus, que está no Salmo 34, versículo de número 20. Salmo 34 diz: protege todos os meus ossos, nenhum deles será quebrado. Mas não tente diminuir o sofrimento de Jesus, descobrindo que os ossos não foram quebrados. Tem uma coisa que é pior do que quebrar o osso. E foi o que aconteceu com Jesus, está no Salmo 22, 14. Como água me derramei. Isso aqui é um salmo messiânico. Jesus está dizendo, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. A dor de ter os ossos desconjuntados
é infinitamente maior do que ter os ossos quebrados. Ele não teve os ossos quebrados, mas teve os ossos desconjuntados. O soldado não poderia... Aliás, o soldado poderia ter simplesmente ignorado. Quebrou a perna da esquerda, da direita, chegou em Jesus, está morto, acabou. Mas o soldado, sem perceber, seria um instrumento de Deus. Ele pega a lança que está na sua mão e de baixo para cima, ele fura o seu lado. A lança entra por debaixo das costelas e a ponta da lança alcança o coração de Jesus. Daí o motivo médico de ter saído sangue e também água. João 19:34, que é o texto que lemos no começo, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança e no mesmo instante saiu sangue e água. Analisando a cena, parece uma ação desumana e há quem se arrisque dizer que há tanta maldade nisso que é uma ação demoníaca. Porém, e a gente gosta de fazer isso. Às vezes Deus está fazendo algo na nossa vida que vai gerar um testemunho lindo para a glória dele e a gente põe o diabo no meio. Isso que é o diabo que está fazendo. Olhando para essa cena, alguém pode dizer era o diabo que estava fazendo isso. Mas deixa eu lembrar você algo muito importante. Muito importante. Deus estava no controle de absolutamente tudo. Quando Pedro vai pregar no dia de Pentecostes, ele fala do controle de Deus sobre o momento da crucificação. Atos 2:22, ele está pregando, ele diz, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e presciência, pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Ali na cruz, quando uma fenda é aberta no coração de Jesus, o coração dele se derreteu. É interessante, antigamente, hoje não, né? Antigamente se escrevia as cartinhas de amor, né? E se dizia, o meu coração se derrete de amor por você. Irmão, o coração de Jesus se derreteu de amor por você, porque ele entregou a própria vida. Olha o que diz o Salmo Messiânico 22:14 dos Salmos. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Da fenda aberta no coração de Jesus sai sangue e água, jorra. O sangue estava sinalizando uma fonte inesgotável de remissão, de redenção, de perdão de pecados. A água sinalizava o derramar do Espírito Santo sobre todos aqueles que creem no nome de Jesus. Sangue e água. Uma fenda no coração de Jesus. Observe que ainda que um soldado tenha o ferido, porque a palavra ferido ali é a mesma palavra usada para fenda, é da onde deriva a mesma palavra. O soldado achou que ele estava ferindo Jesus, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que não. Observe Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, diga comigo, ferido de quem? De Deus. Quem está ferindo Jesus na cruz é o próprio Pai. E talvez você tenha dificuldade de entender isso, mas eu vou esclarecer. O versículo de Isaías 53:10, nós lemos o 4, agora o 10, diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. No Calvário, gente, não tem obra diabólica, romana, humana. O Calvário é uma obra divina de Deus para alcançar todos os pecadores que se arrependem dos seus pecados e entregam a vida para Jesus.
A obra do Calvário é um presente de Deus para mim e para você. Quantos entendem isso? Diga amém. Se você não entender isso aqui, você não pode nem dizer que é cristão. Jesus morreu por você. É o Pai que permite que o soldado abra esta fenda. Mas deixa eu pausar isso aqui no Novo Testamento e ir lá no Velho Testamento. E nós vamos ver como Deus já vinha revelando a salvação. Observe. Antes de ler o versículo, eu quero só contextualizar. O povo sai do Egito. E agora esse povo está no deserto, mais de 3 milhões de pessoas. Mas deserto é lugar de sede. E o povo começa a reclamar e a dizer, nós vamos morrer de sede. Eles chegam numa cidade chamada Horebe, num lugar chamado Horebe. E quando eles chegam nesse lugar chamado Horebe, o povo diz, olha, nós vamos morrer de sede. Então Moisés faz uma oração. E Moisés diz, o que eu faço com esse povo? Esse povo está morrendo de sede. Então, Deus revela a Moisés. Êxodo 17:6. Eis que estarei ali diante de ti. Por favor, observe. Sobre em Horebe. E tu ferirás a rocha. E então dela sairá águas e o povo beberá. A palavra ferir aqui é a mesma de fenda, é a mesma do ferido de Deus. E agora aqui ela aparece ferindo a rocha. Eu amo esse versículo, porque Paulo explica esse versículo. Olha onde Paulo explica. 1 Coríntios 10:2. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem no mar, todos comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. Leia comigo. E a rocha era Cristo. Olha isso. Olha isso. O Velho Testamento, ele revela a obra de Cristo de forma figurada. Eles não entendiam, mas a Bíblia Sagrada é um livro cristocêntrico. Aponta para Cristo em todos os lugares. Então, Deus usava formas figuradas para mostrar e para revelar o plano eterno de Deus, que é a salvação da humanidade, a morte de Cristo. Paulo fala sobre isso, Colossenses 2:17, observe o texto. Essas coisas, falando lá do Velho Testamento, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, quando a gente olha para aquela figura, olha só, Moisés pega uma vara, fere a rocha, abre uma fenda na rocha, e da rocha sai água e mata a sede de todo o povo. Observe a forma figurada. Moisés é uma figura de Deus. A rocha, o próprio Paulo diz, uma figura de Cristo. A ferida, da onde sai a água, é o sacrifício. E a vara é a cruz. Deus pega a cruz e fere a rocha, para que da rocha saia água, para que todos aqueles que queiram beber, possam beber diante de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. O peito de Jesus jorrando água é um sinal de que Jesus iria matar a sede de todos os necessitados. Ele iria irrigar toda a alma seca. E agora, a gente sai de Êxodo, capítulo de número 17. Esquece aqui agora, por favor, vai deixando aí para depois a gente juntar. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo de número 33. Não coloque ainda, volta ali, por favor. Vai para Êxodo, capítulo de número 33. Antes da gente ler, deixa eu contextualizar. Agora, Deus não suportava mais aquele povo que murmurava. Então Deus tem um diálogo com Moisés e diz, Moisés, esse povo morrerá no deserto e eu vou levantar uma nova nação de ti. Se Moisés fosse egocêntrico, ele ia achar isso o máximo. Ele ia dizer, vamos zerar a história, vai começar comigo. Mas ele ora a Deus e ele diz, não te esqueça das promessas que tu fez, não a mim, mas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então Deus diz para ele, ok, mas eu não posso ir com este povo.
porque esse povo acende a ira com murmuração. Então eu mandarei um anjo para que vá com vocês. E aí Moisés novamente interpela e diz: se tu não fores conosco, nós não sairemos daqui. Moisés está dizendo: a gente não quer um evangelho onde o anjo é o principal, a gente quer um evangelho onde tu é o nosso Senhor e Salvador. Então olha só, então Deus diz: ok, eu irei com vocês. Olha que coisa linda, olha a intimidade de Moisés. E aí quando Moisés viu que Deus fez o que foi na direção daquilo que ele havia pedido, aí Moisés é aquele crente que não suporta viver as mesmas coisas. Ele olha para Deus e diz assim: me mostra a tua face. O que isso tem a ver com o assunto? Nada. Mas ele estava numa conversa de intimidade com Deus tão profunda que ele vai mais longe. Ele diz: agora, me mostra a tua face. E então Deus olha para Moisés e diz: você não sabe o que você está pedindo. Ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos ver o que Deus vai fazer. Êxodo 33, 19. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me esconder. Vocês conhecem a história? Deus diz: eu vou passar de costas e você verá toda a minha bondade e a minha misericórdia. Ok, Senhor, aonde eu posso ver toda a tua misericórdia e a tua bondade passar diante de mim? Ao que Deus responde, versículo de número 21 e 22. E prosseguiu o Senhor: aqui, pelo amor de Deus, presta atenção, entra aqui na minha cabeça. Deus diz: aqui um lugar aonde? Perto de mim, onde você ficará em cima do quê? De uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Quem aqui já está entendendo, diga amém. Que rocha é essa que está perto de Deus? Cristo, gente. Cristo. Onde é o lugar que passa toda a misericórdia e a bondade de Deus? Na fenda da rocha. Quando o soldado enfiou a lança, abrindo uma fenda, ele não tinha ideia de que ali na morte de Cristo estava se abrindo uma fenda para que todos aqueles que creem em Jesus pudessem estar nesse lugar onde está a bondade e a misericórdia de Deus. Livre acesso. O sangue e a água que saiu da fenda de Cristo abriu um novo caminho. Hebreus 10, 19 diz: portanto, irmãos, agora nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, uma figura da fenda, isto é, do seu corpo. Quem anda nesse caminho tem acesso a Deus. Você fala com Deus sem marcar horário, você entra na presença de Deus em pé, na rua, dentro do ônibus, dentro do carro, onde você estiver, você tem acesso a Deus. E mesmo que você vá parar no fundo do mar, como parou Jonas, você levanta a sua voz em oração e Deus te ouve. Um novo caminho. Um caminho onde não há condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra de Deus nos dá a garantia de vitória e de que o sacrifício de Jesus nos torna ou nos coloca num lugar onde nós não podemos ser separados mais dele, se tivermos fé nele. Romanos 8:38, Paulo diz: eu estou certo, eu tenho certeza de que não tem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, potestade, presente, porvir, altura, profundidade ou qualquer outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Você pode aplaudir esse Senhor? Qual o tamanho da fenda? Pastor, a fenda tem o tamanho dos querubins que sustentam o trono de Deus. Não. Ah, pastor, então a fenda tem o tamanho dos serafins que clamam e voam ao redor do trono de Deus com 6 asas, 2 cobrindo pés, 2 cobrindo o rosto, 2 voando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A fenda tem o tamanho dos serafins? Não. Então a fenda tem o tamanho dos anjos? Não. A fenda tem a medida do pecador perdoado. A fenda tem o tamanho da medida do pecador perdoado. Sabe aquela figura de que nós éramos uma árvore infrutífera, uma planta seca, que não dava frutos, e os frutos que produziam eram venenosos. Observe esse lugar. Então Cristo vem e tira um pedaço dessa planta e enxerta nele mesmo. E agora, aquele pedaço de coisa que não presta passa a se alimentar do próprio Cristo. E a sua vida é completamente transformada. Você quer ver essa figura na Bíblia? Romanos 11, 17. E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado e feito participante da raiz e da seiva de oliveira. Jesus é a oliveira verdadeira. Mas quando você pega, depois chegando em casa, você vai lá no YouTube e olha lá como é que é o processo para enxertar uma planta na outra. Então é cortado lá um ramo, um galho da planta que vai ser enxertada nessa outra. Para enxertar, é feito um processo na planta que vai receber. Sabe qual que é o nome que se dá a isso? Por mais simples que seja, enxertar na fenda. Abre-se uma fenda na planta, e então pega a outra e coloca nessa fenda, a amarra, e então agora esta planta que foi enxertada começa a ser participante da raiz, da seiva, desta nova planta. O zambujeiro é uma oliveira brava, é uma imitação. Ela não dá fruto, ela não serve para absolutamente nada. E quando ela frutifica, se você comer, os frutos não são bons. Ela não serve para nada. Mas o Pai abriu uma fenda na oliveira verdadeira. O Pai abriu uma fenda na oliveira verdadeira, o ferido de Deus. E então ele vai nesse lugar de esquecimento, de tristeza, de rancores, de pecado, de escuridão, e ele nos resgata. E ele nos enxerta no Filho. E aí Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive. Cristo passa por mim. Mesma raiz, mesma seiva. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. O coração de Jesus estava aberto. Então o Pai pegou você. Porque se você não entende que isso foi para você, você vai deixar a obra da cruz impessoal. Foi por você. E ele coloca na fenda, e agora nós somos participantes. Você agora está enxertado
Ó, se você não der um amém para isso aqui, eu vou ter que descer aí. Você agora está enxertado no coração de Cristo. E o coração de Jesus bate dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Foi por você, foi por você, foi por você. Eu morri por você. Eu não sei se isso queima no seu coração, mas isso é tão lindo. Isso é tão maravilhoso. E agora, eu que não dava frutos. Vem comigo, entra aqui, viu? Eu que não dava frutos. Eu que era uma oliveira brava, das piores que existia. Fui resgatado pelo Pai. Enxertado no Filho. Aí o Filho está aqui recebendo. A fenda está aberta. O Filho está aqui recebendo e o Filho diz, aqueles que o Pai me der, eu não os rejeitarei. Eu lhes darei vida. Então o Pai vem, pega uma pessoa como eu, como você, enxerta. E agora, nós que não frutificávamos, nós que não servíamos para nada, agora temos um propósito. Temos vida. E não é qualquer vida, é a vida de Cristo em nós. Então Jesus vai falar sobre isso. João 15:5. Se alguém permanecer em mim e eu nele, olha isso, gente. Gente, me ajuda. Esse dá muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos, olha a figura do inferno. Aqueles que não estão em Cristo, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas vamos falar da gente, né? Vira aí. Vai para o próximo aí, querido. Mas se vocês, isso, amém. Mudou a página. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Quem está na campanha dos 21 dias aí diz amém. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, enxertados nele, frutificando, vocês serão os meus discípulos. Eu quero largar esse microfone, eu quero aplaudir Jesus junto. Porque é lindo demais, é maravilhoso demais. A fenda da rocha é um lugar de intimidade. Agora olha que lindo. O Pai diz, há um lugar junto a mim. Há um lugar junto a mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Um lugar de proteção. O Salmo 27:4 diz assim, o salmista, ele me guardará no seu templo, e ele me colocará em segurança sobre a rocha. A rocha. Quem está na rocha que é Cristo, não vive pela aparência, não vive com medo, mas vive na presença de Deus. Há um lugar junto a mim. Esse lugar é na fenda da rocha, um lugar de proteção, de graça, de intimidade, de transformação. Assim como Moisés foi colocado sobre a rocha e protegido da glória de Deus, nós somos colocados em Cristo e reconciliados com o Pai. A cruz abriu uma fenda que nos dá acesso a Deus. Eu quero terminar dando 2 conselhos. O primeiro deles é para você de forma individual. O segundo, para você como família. E eu vou terminar com isso. Para começar de forma individual, eu lhe dou um conselho. Clame a Deus, porque Ele te ouve. A fenda foi aberta. Salmo 61:2. Desde os confins da terra, eu clamo a ti, mesmo com o coração abatido.
põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Cristo é a rocha. Ele é mais alta do que você. O salmista, quando entendeu essa figura da rocha, mesmo que por revelação, porque Jesus ainda não havia vindo ao mundo, mas ele tem uma revelação de Deus tão forte, e ele faz uma oração, e essa oração deveria ser a nossa nessa noite. Porque o amor de Deus nos constrange. Eu te amo, Senhor, porque tu me amou primeiro. Salmo 18:1 diz o texto sagrado: ó Senhor Deus, vamos dizer juntos? Como eu te amo. Tu és a minha força. Olha isso aqui. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Como que você se esconde numa rocha? A menos que a rocha tenha uma fenda. Ele termina dizendo: ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo. E alguém precisa ler isso aqui comigo nessa noite. Vamos juntos. E com ele estou seguro. Vamos de novo? E com ele estou seguro. Você vai falar de novo para o inferno ouvir. E com ele estou seguro. Eu quero que você fique de pé. E eu quero dar o segundo conselho. Nós vamos terminar com isso. Nós vamos ceiar nessa noite. Eu não sei o que você vai fazer com o que você ouviu. E na Bíblia Sagrada há uma diferença entre aquele que escuta e aquele que ouve. O que escuta, eu posso garantir que todos aqui escutaram. Todos aqui escutaram. 100%. Mas eu não posso garantir que todos ouviram. Porque aquele que ouve tem uma atitude que se segue logo após aquilo que ouve. Então Jesus vai falar sobre esse e diz: quem ouve, Mateus 7:24, quem ouve estas minhas palavras, acompanha a leitura, e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí olha o que vai acontecer. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Escute o que eu vou dizer nessa noite, profeticamente. Está difícil, está desafiador, chuva, rios transbordando, ventos soprando, mas eu quero que você levante a sua mão. Mas a sua casa não vai cair. A sua casa não vai cair. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente fica orando para não ter vento, para não ter rio, para não ter chuva. Ô, meu irmão, você ainda não está no céu, você está no mundo. E no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente fica orando e dizendo: Senhor, que os ventos não soprem, que a chuva não caia, que os rios não transbordem. Quando a gente deveria focar num lugar junto dele. Há uma rocha. Na rocha, uma fenda. Você não está livre enquanto estiver neste mundo de ventos soprarem, de notícias ruins chegarem, de você ser assolado, assolada por ventos e tempestades. Mas existe uma diferença. Uma diferença. A sua casa não vai cair, porque os alicerces estão sobre a rocha.
quando você lê a continuação desse texto, eu não coloquei aqui, mas ele vai falar do homem que escuta as palavras, mas não as pratica. E aí Jesus diz, esse constrói sobre areia. E aí vem exatamente a mesma coisa. Chuva, ventos e rios. Porque o sol nasce para todos. Para os bons e para os não bons. As tribulações são as mesmas. Mas Jesus disse que aquele que construiu sobre areia, veio rios, veio chuva, veio vento, e a casa caiu. E Jesus acrescenta algo terrível. Jesus diz, e grande foi a sua desgraça. Eu não coloquei aqui, porque nessa noite, a rocha eterna, a rocha de esquina, está aqui nesse lugar. E há um chamado do Pai, não só para você individualmente, mas para a sua casa. Construa os alicerces junto a mim. Há uma rocha, essa rocha tem uma fenda, nessa fenda você tem toda a minha misericórdia e a minha bondade. Ali, nesse lugar, aconteça o que acontecer, a casa não vai cair. Não vai cair. Quem recebe essa palavra?